Raup, para mim é um prazer subir essa tribuna depois do senador Eunício Oliveira, do estado do Ceará. Você veja como é o Brasil. Eu sou paraibano, senador pelo estado do Rio de Janeiro, devedor dos cearenses, porque dos 15 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, 1 milhão são de cearenses. Então, faço essa homenagem a todo o povo trabalhador do Ceará, no meu estado, Rio de Janeiro. E digo, senhor presidente, que subo essa tribuna hoje para falar sobre o pronunciamento que eu considero histórico da nossa presidenta Dilma Rousseff na sessão plenária da cúpula ibero-americana em Cádiz, na Espanha. A presidenta Dilma também, o jornal É o País, publica uma longa entrevista de 3 páginas com a presidenta Dilma, Dilma a Forte, e eu quero fazer, no meu pronunciamento, referência a essa matéria do jornal É o País. Mas quero começar pelo pronunciamento na sessão plenária da cúpula ibero-americana, em Cádiz. Começa a presidenta Dilma. O panorama internacional de hoje é distinto daquele de 1991, quando as nações ibero-americanas se reuniram pela primeira vez em Guadalajara, no México. A crise financeira que hoje afeta a Europa golpeia de forma particular a Península Ibérica. Sabemos que Portugal e Espanha estão diante de tarefas de complexa solução, mas sabemos também da força desses países, da energia criativa de suas sociedades, de sua capacidade de superação, tantas vezes comprovada ao longo dos séculos. De fato, senhor presidente, como falou a presidenta Dilma, a situação econômica e social de Portugal e Espanha é muito grave. Em setembro, o desemprego da Espanha foi de 25,8% e em Portugal, de 15,7%. O crescimento esperado para a Espanha nesse ano é de menos 1,4%. Portugal, menos de 3%. E os problemas sociais se agravam na região. Na última semana, a Espanha foi obrigada a fazer um acordo entre bancos e governo de interrupção por 2 anos dos despejos por inadimplência, um dos maiores problemas da crise. No ano 2011, foram 77 mil famílias despejadas e no primeiro semestre de 2012, 50 mil. De abril a junho desse ano, registrou-se uma média diária de 526 despejos. Mas continua a presidenta Dilma, volto a falar do texto da presidenta Dilma. Temos assistido, nos últimos anos, aos enormes sacrifícios por parte de populações dos países que estão mergulhados na crise. Reduções de salário, desemprego, perda de benefícios. As políticas exclusivas, que só enfatizam a austeridade, fala a presidenta Dilma, vem mostrando seus limites. Em virtude do baixo crescimento e apesar do austero corte de gastos, assistimos ao crescimento dos déficits fiscais e não à sua redução. Os dados e as previsões para 2012 e 2013 mostram a elevação dos déficits e a redução dos PIBs. Senhor presidente, a presidente tem absoluta razão. Existe uma complexa equação macroeconômica que não pode ser resolvida com essa fórmula adotada. Cortam gastos públicos, especialmente na área social e nos projetos de investimento. Assim, cada economia fica paralisada e, portanto, a arrecadação pública diminui. Então, haverá necessariamente o aumento dos déficits governamentais, conjugado com PIBs em recessão, devido à falta de demanda do governo e falta de consumo decorrente do elevado desemprego. Estão impondo à Europa um círculo vicioso de corte de gastos, PIBs em recessão, queda da arrecadação pública, aumento dos déficits e mais corte de gastos, mais desempregos, maiores quedas de arrecadação pública. Isso, obviamente, não é a solução, como salientou a presidenta. Volto ao pronunciamento da presidenta. O Brasil vem defendendo, inclusive no âmbito do G20, que a consolidação fiscal exagerada e simultânea em todos os países não é a melhor resposta para a crise mundial e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão.
Sabemos que os impactos da crise são diferentes entre os países e as respostas à crise também têm suas diferenças e produzem consequências diversificadas. O equívoco, porém, é achar que a consolidação fiscal coletiva, simultânea e acelerada, seja benéfica e resulte numa solução efetiva. O que temos visto são medidas que, apesar de afastarem o risco de uma quebra financeira, não afastam a desconfiança dos mercados e, mais importante ainda, não afastam a desconfiança das populações. Confiança não se constrói apenas com sacrifícios. É preciso que a estratégia adotada mostre resultados concretos para as pessoas, apresente um horizonte de esperança e não apenas a perspectiva de mais anos de sofrimento. É verdade, a solução de uma crise deve ser uma solução para o problema das pessoas que vivem e trabalham em uma determinada economia, senhor presidente. Não há solução mágica para as finanças de um país que esteja dissociada dos problemas daqueles que são atingidos pelo desemprego. Assim, não se pode conceber a política de austeridade como uma técnica neutra, que não provoca graves efeitos sociais. A única solução para o desemprego é o crescimento econômico distributivo, que gera renda, distribui renda. As pessoas precisam viver, trabalhar, fazer compras no supermercado para alimentar a família. Para os desempregados, os números da contabilidade pública ruins são meras abstrações e sinais de que haverá mais sofrimento. Os números das finanças públicas de alguns países europeus são preocupantes, mas não adianta tentar melhorar os números sem melhorar a vida das pessoas. E eu vou citar aqui, senhor presidente, para reforçar os argumentos da presidenta Dilma, os números do déficit nominal da Espanha, que é 9,4%, da Grécia, menos 9,4%, Portugal, menos 4,4%, Itália, menos 3,9%, Irlanda, menos 13,4%. A dívida em relação ao PIB da Espanha chega a 69,3%, de Portugal, 108%, da Grécia, 170%, da Itália, 120%, da Irlanda, 106%. É preciso que se diga, o déficit nominal brasileiro é inferior a 3%, o acumulado está algo em torno de 2,7%, e a nossa dívida pública em relação ao PIB hoje está em torno de 35%. Mas volto à fala da presidenta Dilma. A atividade econômica mais fraca em 2012, as perspectivas para os anos seguintes e o sofrimento das populações colocam, assim, na ordem do dia a necessidade do crescimento. Urge que países superavitários também façam sua parte, aumentando seu investimento, seu consumo e importando mais. A solução, senhor presidente, apresentada pela presidenta foi a mesma apresentada por Keynes nos debates que envolveram a criação do FMI em 1947. Keynes defendeu a ideia, que foi derrotada, de que a superação da crise de um país com graves problemas na sua balança comercial com o exterior dependeria também dos seus parceiros comerciais. Os países superavitários deveriam aumentar suas importações para estimular a economia do país em crise, país com déficit com o exterior. O país em crise não deveria deprimir ainda mais a sua economia, com o objetivo de reduzir suas importações. A visão de Keynes era uma visão muito mais equilibrada da relação econômica entre os países e que visava manter o emprego sempre em elevados patamares. Toda e qualquer política que resultasse em aumento de desemprego sempre foi rejeitada pelo economista inglês. Hoje, as ideias de Keynes são valorizadas mundo afora, mas continuam sendo rejeitadas pelo FMI, que propõe políticas de sacrifício a países já tão fragilizados. Volto ao pronunciamento da presidenta. O que parece cada vez mais claro é que, sem crescimento, será muito difícil o caminho da consolidação fiscal. Os ajustes serão cada vez mais onerosos socialmente
e cada vez mais críticos politicamente. O Brasil tem implementado medidas de estímulo econômico sem comprometer a prudência fiscal. Também fomos atingidos pela crise, através da redução dos mercados internacionais, mas estamos ampliando os investimentos públicos e privados em infraestrutura. Além disso, reduzimos a carga tributária sobre folha de pagamento e fizemos reforma de previdência dos servidores públicos. Promovemos programas sociais que, além dos seus efeitos de distribuição de renda, contribuem para manter a demanda interna. Temos logrado, assim, apesar da crise internacional, manter o desemprego em níveis bastante baixos. Novamente comentando a fala da presidente, de fato, o desemprego no Brasil caiu de 12,4% em 2003 para hoje algo em torno de 5,4%. Mas chama a atenção que o Brasil ousou fazer políticas de distribuição de renda, ousou aumentar o salário mínimo em mais de 60% em termos reais nos últimos 10 anos, o que aumentou o rendimento do mercado formal e informal de trabalho, e distribuiu renda via Previdência Social Pública, que paga por mês 29 milhões de benefícios. 70% desses têm um piso de um salário mínimo. O programa Bolsa Família atinge 13 milhões e meio de famílias. Em 2004, no ano da sua criação, eram apenas 6 milhões e 600. Por isso, como disse a presidenta, que temos um grande mercado interno de consumo, cujo movimento de oferta e demanda gerou nos últimos 6 anos mais de 11 milhões de empregos com carteira assinada. Volto ao pronunciamento da presidenta. Quando nos reunimos em Guadalajara, 2 décadas atrás, a América Latina ainda vivia as consequências de sua crise da dívida. Os governantes de então, aconselhados pelo Fundo Monetário Internacional, acreditavam, erradamente, que apenas com drásticos e fortes ajustes fiscais poderíamos superar com rapidez as gravíssimas dificuldades econômicas e sociais nas quais estávamos mergulhados. Levamos, assim, 2 décadas de ajuste fiscal rigoroso, tentando digerir a crise da dívida soberana e a crise bancária que nos afetava. E, por isso, nesse período, o Brasil estagnou, deixou de crescer e tornou-se um exemplo de desigualdade social. Esse eu considero, senador Cristóvão, um balanço importante da presidenta Dilma Rousseff sobre os anos 90 e o enfrentamento àquele período. Eu concedo uma parte ao senador Cristóvão. Pode, se quiser. Senador Cristóvão Buarque, grande honra. Senador, eu estava aqui ouvindo antes seu discurso fora e aqui, e a mim me tocou também o discurso da presidenta lá na Espanha. Mas eu acho que merece uma análise mais profunda, porque ela tem razão. Neste momento da crise, a austeridade pode levar a um agravamento da crise. Mas a austeridade em si, ela pode ser necessária em momentos em que não estamos em crise, para evitar a crise. Se formos olhar, hoje, Espanha, Portugal, Grécia, não saem da crise com austeridade. Mas eles entraram na crise por falta de austeridade. Eles entraram na crise por um excesso de endividamento para viabilizar o consumo. Eles entraram por um excesso de consumo propiciado pelo real, quando ele chega nesses países. E veio a bolha. A bolha é o contrário da austeridade. Está faltando uma palavra que diga austeridade com a mesma metáfora da bolha. Eu creio que nós, e o senhor falou... Presidente, nós, a meu ver, hoje, estamos precisando de um pouco de austeridade, para evitar que depois tenhamos que evitar a austeridade e gastar muito para retomar o crescimento, porque aí virá a inflação. Ninguém tem dúvida que o gasto, o contrário da austeridade é inflação. Só que
países como a Espanha, países como a Grécia, países como Portugal, é melhor a inflação do que a miséria que eles estão vivendo. Mas aqui, nós não estamos naquela situação, felizmente, e em grande parte, vamos falar com franqueza, pela austeridade do presidente Lula no começo do seu governo. Foi austeríssimo, e eu vivi isso, porque como ministro da Educação queria dinheiro e me era negado todo o tempo pelo ministro Palocci. Talvez ele tivesse razão naquele momento, mais do que eu, que estava apressado para fazer a revolução educacional que não fizemos até hoje. Então, é preciso tomar cuidado com essa afirmação de que a austeridade ela tem que ser evitada. Ela agrava a crise depois que a gente está em crise, mas ela é necessária, não chamemos de austeridade, responsabilidade é necessária nos momentos em que não estamos em crise. E eu creio que a gente está correndo o risco de sair da responsabilidade. Se olharmos a inflação hoje, ela já está bastante elevada, embora dentro dos limites, mas lembre-se que hoje a gente consegue controlar a inflação por medidas artificiais, como o controle do gasto, do custo da gasolina, que está ameaçando a estabilidade da Petrobras, pelo sacrifício de 20 bilhões de reais do governo para colocar à disposição da indústria automobilística vendendo carro mais barato, pelo controle das tarifas de eletricidade que ameaçam as empresas elétricas. Então, a inflação hoje ela está usando meios artificiais, que depois cobram um preço altíssimo. Sem eles, a inflação estava muito alta. Então, não é hora da gente pensar em desperdício, em gastos elevados, porque hoje ainda estamos em tempo de evitar as tragédias a tragédia europeia. Depois que chegar lá, aí eu vou ter que chegar aqui e dizer é melhor emprego com inflação do que miséria sem inflação. Só que são duas coisas que eu não gostaria de escolher. Nós já vivemos muito inflação e sabemos que grande parte do avanço social que o Brasil teve foi graças à estabilidade monetária. Não vamos ignorar isso. O salário mínimo só subiu acima da inflação em níveis do PIB, que o Lula fez, positivíssimo, por causa da estabilidade monetária. Sem estabilidade monetária, você aumenta o salário mínimo hoje e amanhã ele já está baixo. Foi a estabilidade monetária que criou essa classe média que tantos comemoram. Sem estabilidade monetária, essa classe média não teria surgido. Eu agradeço... sim, não acabou não, pode concluir. O tempo está aberto ainda, presidente. Falta 4 minutos, poderíamos até prorrogar por mais. Mas não vai precisar por mim. Não vai precisar por mim. Embora seja um tema que merecesse, sim, debater muito, e está aqui quem poderia debater isso muito bem, que é o senador Requião. Sem a estabilidade monetária, não teria havido essa exceção de classes D, E, C, acima disso. Não teria havido. Não adianta dizer que foram só as medidas tomadas. Foram as medidas tomadas em um quadro de estabilidade monetária. Por isso, a gente tem que zelar muito por essa estabilidade. E eu temo que está começando a haver uma certa irresponsabilidade fiscal. Seja pelo excesso de exonerações de impostos, seja pelo controle de preços artificialmente, seja por um excesso de gastos, que às vezes é decorrência da própria Constituição, não é nem decisão do governo. Então, eu acho que a presidenta teve razão ao dar aquela sugestão para a Europa na crise que está hoje. Mas não dá para aplicar aquilo no Brasil, antes de termos uma crise como a europeia. Senador Cristóvão Buarque, primeiro agradecer a parte de Vossa Excelência, só queria dar uma opinião sobre a parte de Vossa Excelência. Primeiro dizer o seguinte, essa crise da Europa não é crise da falta de austeridade, como dizem alguns, nem a crise do estado do bem-estar social. Essa crise é a crise da desregulamentação do sistema financeiro. Uma política liberal radical que deixou o sistema financeiro completamente livre, sem bases, estimulando empréstimos sem bases concretas para as pessoas pagarem. Essa é a base da crise americana e da crise europeia também, que os bancos europeus contraíram empréstimo com bancos americanos e foram afetados por aquela crise.
Essa crise depois virou a crise das dívidas soberanas. Jogaram a crise no colo do Estado. Eu falo muito isso porque Paul Krugman, inclusive eu cito aqui, nesse pronunciamento mais à frente, último artigo do Paul Krugman, ele fala sobre a Suécia, o exemplo bem-sucedido de Estado de bem-estar social, e mostrando que a situação da Suécia é completamente diferente. A Suécia cresce, está fora dessa crise econômica. Então, eu atribuo a origem de toda essa crise à desregulamentação violenta do sistema financeiro norte-americano e europeu. Presidente, permite aproveitar segunda-feira à tarde, Paco. Eu só quero dizer, senador Lindenberg, de que com um sistema financeiro muito regulamentado, o consumo não aumenta. Grande parte da bolha que é no sistema imobiliário, mas também no sistema de bens de consumo, é graças a um sistema bancário irresponsável. Mas o banco não empresta obrigado. As pessoas vão tomar o empréstimo. Hoje, no Brasil, está havendo um pouco disso com os financiamentos em 100 meses de venda de carros, como tinha até há pouco tempo. Então, houve, sim, uma irresponsabilidade bancária, como o senhor diz. Essa foi a principal causa da crise, mas essa veio pelo crescimento do PIB, além do que era possível, sem jogar dinheiro não existente. Porque o que é que se fez? Para vender mais, inventou-se dinheiro. Como é inventar dinheiro? O banco empresta. O dinheiro não existe do ponto de vista das reservas, mas circula o dinheiro. Essa circulação, sem uma base, cobra um preço alto. O preço é esse da Europa. E aí se agrava se mantiver a austeridade. Além disso, eu creio que a gente deve começar a substituir a austeridade por responsabilidade. É necessária uma responsabilidade para retomar a crise. Ao mesmo tempo, a austeridade, como está sendo feita, ela agrava a crise. Mas só esse minuto, só essa coisa para dizer. A orgia bancária foi decorrente de uma orgia consumista. Senão não haveria orgia bancária. Banco não empresta dinheiro a quem não quer tomar dinheiro. E nós temos tido um incentivo de que tome dinheiro e consuma, e compre. Aí um dia isso cobra um grande preço e vem a necessidade de uma austeridade radical e até mesmo suicida. Eu só quero destacar que tinha uma ideologia, um conjunto de ideias por trás dessa desregulamentação. A ideia de que não é necessária a presença do Estado nem para regular o sistema financeiro. Faço questão de dizer isso e digo também, senador Cristóvão Buarque, a situação fiscal brasileira, eu citei aqui os números da dívida pública, Portugal, 108%, dívida em relação ao PIB. Grécia, 170%. Bem que esses países estão em crise tão grande, a nossa dívida pública é cadente. Nós temos agora, os 12 meses acumulados, 35%. Você sabe quanto a Europa, Tratado de Maastricht, quer obrigar os países a terem um déficit nominal inferior a 3%. Só a Alemanha está inferior a 3%. Nós aqui somos inferior a 3%. Nos últimos 12 meses, com todas as dificuldades do ano, com desonerações, o nosso déficit nominal está 2,7% do PIB. Agora, quando a presidenta fala no plano de austeridade, aí eu entendo, senador Cristóvão, que Vossa Excelência tem razão quando fala que é necessário ter responsabilidade fiscal. E quando ela falou da crítica aos planos de austeridade, eram aquelas políticas de ajuste descoladas de qualquer perspectiva de crescimento. E eu cito novamente um trecho que eu acho muito importante, porque acho que é uma avaliação dos anos 90 que vivemos aqui no Brasil e na América Latina, muito interessante. Eu vou repetir essa parte da fala da presidenta. O que parece cada vez mais claro é que sem crescimento será muito... Não, essa outra. Quando nos reunimos em Guadalajara 2 décadas atrás, a América Latina ainda vivia as consequências de sua crise da dívida. Palavras da presidente. Os governantes de então, aconselhados pelo FMI, acreditavam erradamente que apenas drásticos e fortes ajustes fiscais poderíamos superar com rapidez as gravíssimas dificuldades econômicas e sociais nas quais estávamos mergulhados. Levamos, assim, 2 décadas de ajuste fiscal rigoroso, tentando digerir a crise da dívida soberana e a crise bancária que nos afetava. E, por isso, nesse período, o Brasil estagnou, deixou de crescer e tornou-se um exemplo de desigualdade social.
Aqui a presidente, na minha avaliação, faz o diagnóstico correto. Indicou que o ajuste fiscal proposto pelo FMI à América Latina durante 3 décadas, que hoje estão chamando de austeridade fiscal, para casos de países em crise fiscal e comercial, o FMI desde o seu início, em 47, já com uma postura conservadora, impunha uma forma bastante peculiar. Um país deficitário na sua balança comercial endividado, para receber os empréstimos de socorro do fundo, deveria cortar gastos públicos de forma drástica, o que resolveria os 2 problemas econômicos. O corte de gastos reduziria os déficits da conta corrente e, em consequência, contribuiria para a estabilização da dívida pública. Além disso, o corte de gastos públicos reduziria a capacidade de compra da população e, portanto, reduziria também a demanda por produtos importados, contribuindo para o equilíbrio comercial com o exterior. Durante décadas, o FMI somente impôs políticas econômicas. Basicamente, obrigava países em dificuldade a cortar gastos governamentais e a conter o crédito para o consumo das famílias. A partir dos anos 90, o FMI passou a propagandear e impor reformas estruturais aos países em crise. Para o FMI, o receituário somente de políticas econômicas não era suficiente. Foi daí que surgiu a principal organização e defesa de implementação de reformas propostas pelo Consenso de Washington, entre elas as privatizações do patrimônio público e a desregulamentação financeira. Senhor presidente, meu pronunciamento é longo, eu vou ter que interromper. Precisaria de quantos minutos mais para concluir? Eu queria apenas... 3 minutos? Eu queria 3 minutos. 3 minutos. Eu queria concluir só falando do resultado político aqui para a América Latina nos anos 90. O que aconteceu com a Argentina? O presidente Carlos Menem governou a Argentina em 89, 99. Deixou um país em crise, endividado, com patrimônio público dilapidado, com alto índice de desemprego e pobreza. Em 99 assumiu Fernando de la Rúa, que resolveu aplicar o mesmo receituário para solucionar as crises, cortar gastos públicos nas áreas sociais, aumentar impostos, promover arrojo salarial ao funcionalismo público. Não obteve sucesso. O povo argentino foi às ruas com um sentimento de tolerância zero às medidas orientadas pelo FMI. E de la Rúa foi obrigado a renunciar no dia 20 de dezembro de 2000. Fugiu da sede do governo na Casa Rosada de helicóptero. Cenário quase idêntico do Equador, onde o presidente Lúcio Gutiérrez, também de helicóptero, em 20 de abril de 2005, abandona o Palácio Carondelet. Situação que vivenciamos aqui no Brasil com os episódios de 92 no governo Fernando Collor de Mello, Carlos André Pérez na Venezuela, Salinas Gortari no México. Chama atenção porque esse foi o resultado político da implantação desse criticado plano de austeridade da presidenta Dilma aqui na América Latina. Senhor presidente, tinha feito um discurso mais longo que diziam que nesse período de segunda-feira a gente teria uma flexibilidade. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pelo tempo que Vossa Excelência, quase 10 minutos a mais, então agradeço muito a tolerância, mas acabo a minha fala trazendo aqui o jornal É o País. Dilma a Forte, uma entrevista de 3 páginas com matéria de capa. E eu quero encerrar minha fala com a primeiro trecho da entrevista do jornal É o País, que ainda a presidente diz: o problema europeu não é o seu estado de bem-estar social, mas sim o fato de terem aplicado soluções inadequadas contra a crise, que resultaram no empobrecimento da classe média. E se essas coisas continuarem assim, será gerada uma recessão generalizada. Muito obrigado e obrigado pela tolerância de vossa